Amados irmãos, graça e paz, por Cristo Jesus. Nós estamos passando um tempo difícil aí de calor, viu? Porque ontem o pastor Zé Luiz passou mal e a gente está aí, ó, sempre precisando tomar água. Tomem água, porque não pode se bobear com esse calor, não. As marcas de uma igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Vou ler, em seguida estarei orando ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25, o 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maravilha, né? Os irmãos poderiam ler esses 3 versículos a partir do versículo 25? Pode começar. Santo Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, e pedir que receba nossa gratidão por tudo que já aconteceu neste culto. E agora, Senhor Deus, estamos com os nossos ouvidos abertos, nosso coração, para receber a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, abençoa nossas vidas, a tua palavra e usa-nos para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, ele nos falou que a sua igreja seria uma igreja gloriosa. Foi Jesus que falou aqui nesse texto, nós podemos ver que ele trata a sua igreja de uma igreja gloriosa. As portas do inferno não prevaleceria contra essa igreja. Ela está nascendo com essa marca vitoriosa, essa marca da vitória, e o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. No mundo, muitas instituições nasceram e morreram, mas a igreja de Jesus Cristo permanece viva para a glória de Deus. Dessa igreja que hoje nós queremos falar, nessa oportunidade, e destacar o porquê essa igreja é gloriosa. Por que essa igreja é gloriosa? E é claro que nós vamos trazer alguma coisa para nossa igreja, nosso povo que está aqui nesse lugar. Mas a igreja que nós vamos falar, a igreja que Cristo falou, é a igreja de Jesus Cristo. Então a igreja é gloriosa, em primeiro lugar, porque ela é incorruptível. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja, ela tem a marca de uma igreja gloriosa, porque ela é incorruptível. Foi edificada sobre a pedra, foi edificada sobre a rocha.
É isso que é a igreja incorruptível. Nós sabemos que Mateus 16, 18 falou sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma igreja gloriosa, edificada sobre a rocha. E apesar das falhas e pecados de seus membros, a igreja é incorruptível, porque ela está no mundo para fazer a diferença. Ela está no mundo para fazer a diferença, fazer o que o mundo não faz, que é salgar e temperar. Qual é a função que Jesus Cristo nos deu como sal da terra? É essa de dar sabor a esse mundo. Insonso. Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insonso, o sal for insípido, com que se há de salgar? Então essa é a qualidade que Deus deu à sua igreja, a uma igreja gloriosa. A igreja impressiona o mundo, não por causa da sua riqueza, da sua, porque ela é uma igreja pomposa, não, nem por causa dos seus talentos, mas pelo seu testemunho. A igreja é uma igreja que tem o seu testemunho de fé. Então, dá o seu testemunho por sua fé e por seu amor. Mais do que nós ouvimos hoje aqui, de amai-vos uns aos outros, se preocupe uns com os outros, vê como está. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que olha para o lado, a igreja que se preocupa com os seus. Então, essa igreja gloriosa, essa igreja que Cristo quer nos apresentar a Ele mesmo. Uma igreja que realmente faz a vontade perfeita do Pai. Uma igreja gloriosa é a igreja que dá o seu testemunho, como Jesus disse lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 14, que ele fala, vós sois a luz do mundo. E a luz é justamente, não é para se esconder, mas se coloca no alto. Olha quantas luzes lá no alto, clareando. Tinha uma luz aqui, mas assim parece que já até tiraram, né? Então, por quê? Para trazer claridade. É isso que é a igreja. A igreja é essa luz que nós precisamos compreender que ela está aqui para fazer diferença ao mundo, dar direção ao mundo, iluminar, falar para o mundo, olha, tem um caminho que você pode enxergar, que você pode ver no meio dessas trevas, né? Que o mundo está arrolado, introduzido. Então, uma igreja gloriosa não se deixa levar pelo mundo. Uma igreja gloriosa não se conforma com este mundo. Uma igreja gloriosa tem coragem. Foi dito nessas pregações maravilhosas que nós tivemos aí no sábado e no domingo de manhã, né? Coragem para fazer a vontade de Deus. Coragem para justamente estar dentro do verdadeiro evangelho, falar do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja gloriosa, essa igreja que não está envolvida com o mundo. Esse mundo não lhe pertence. Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, não entra na forma desse mundo. Esse mundo tem um jeito de ser, é convidativo, mas não é para entrar na forma desse mundo. Esse mundo traz o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, e agradável ainda. Mas é aí que nós temos que lutar, é aí que nós temos que fazer a diferença. Então, não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Com um propósito, para saber, para entender a perfeita, agradável e a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A palavra de Deus diz
em Atos capítulo 7, versículo 6, quando aqueles homens saíram para o mundo pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus, anunciando o evangelho verdadeiro, eles alvoroçavam o mundo. Em Atos capítulo 7, versículo 6, alguém se levanta e falou: esses homens que alvoroçaram o mundo, eles chegaram até aqui. Então, dava para perceber, a igreja chegou, a igreja está aqui, a igreja está alvoroçando. Então, eles não entendiam muito isso que estava começando, mas o que aconteceu? Aconteceu que foram impactados com aqueles homens que chegavam com a mensagem do evangelho. Quem eram aqueles homens? Era a igreja. Era a igreja que permanece até hoje. É a igreja gloriosa, a igreja que tem as marcas de Cristo Jesus. E assim, a igreja permaneceu até os dias de hoje, fazendo a vontade de Deus, permanecendo na vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e sendo aprovada pelo nosso Deus. Segundo lugar, a igreja é gloriosa porque ela é santa. A igreja é gloriosa porque ela é santa. Jesus disse: sede santos porque eu sou santo. Fazer parte da igreja de Jesus Cristo é ter a clara consciência que foi chamado para viver uma vida de santidade. Então, irmãos, isso é, em palavras simples, uma igreja gloriosa. É uma igreja que entende isso. Em primeiro lugar, você entender a santidade de Deus. Entender que você foi tirado das trevas para um lugar de luz, para um lugar santo, para estar na presença de Deus. E isso é uma diferença muito grande, que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós temos que entender isso para a nossa vida. Precisamos entender que nós temos a prerrogativa dessa santidade. Buscar essa santidade. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que sem essa santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos dessa santidade, pensar nessa santidade, porque a igreja é santa. E a outra coisa dessa santidade é chegar até a oferecer e ser recebido como glória de Deus. Então nós estamos aqui para partilhar da glória de Deus, partilhar essa glória de Deus. Se essa igreja é gloriosa, nós devemos partilhar essa glória de Deus. Então, chamado para ser santo, tirado das trevas, colocado na sua maravilhosa luz, chamado para ser santo e com a responsabilidade de partilhar essa glória de Deus. Eu vivo essa glória de Deus e devo partilhar essa glória de Deus. Nós temos contado vantagem e falado algumas coisas interessantes sobre os nossos PGM, né? Que a gente tem feito nas terça-feira lá no Jardim Sumaré, e na quinta-feira lá na rua, na casa da irmã Cleonice, no Jardim Alvorada. Tem sido uma bênção grande. Por que é melhor do que aqui? Não, primeiro é a igreja, é tudo igual. Primeiro é a igreja que está lá. É claro que está representada com um grupo de pessoas, mas o Kleberson, que é um membro desse PGM, que ele tanto vai lá no Sumaré como vai aqui no Jardim Alvorada, perto do céu, e a gente está sempre comentando, o Jales, né, também, que sempre está participando com a Genilda. Enfim, tem um grupo. E a gente participando. Aqui é um lugar em que a gente pode conversar, pode perguntar, e às vezes um pedacinho de... Talvez se a gente lesse um tanto de versículo que nós lemos hoje, esses 3 versículos, passaria aí 1 hora falando sobre esse versículo, perguntando sobre ele, mastigando para lá e para cá. Então, o bom do PGM é isso, que a gente pode conversar, pode perguntar, pode responder errado, e daí a gente conversa, né,
vai buscar o certo, e a gente sai de lá assim. Então, uma igreja reunida, uma igreja gloriosa, se preocupa em estar junto, está aprendendo, está partilhando de todas as coisas boas que Deus nos dá. A santidade é uma marca essencial da igreja de Jesus. A igreja é chamada para ser santo, para que tenha autoridade moral para denunciar o pecado no mundo. Mas nós não podemos viver com pecado, consentir que pessoas próximas de nós, nem pessoas próximas de nós, se envolvam com o pecado, está caindo nesse pecado, se atolando mais. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que entender isso, que ela deve rejeitar o pecado, deve amar a pessoa, deve fazer algo que essa pessoa se arrependa desse pecado, que essa pessoa procura o perdão de Deus, mas resolva a sua vida. Nós não podemos passar nesse mundo, viver esse mundo, tendo uma igreja como essa daqui, que está aqui reunido nesse lugar, e não é essa igreja aqui, não são os tijolos daqui, mas sim as pessoas daqui, as pessoas salvas, as pessoas que têm convicção de que ela é a igreja de Jesus Cristo. Então, se você tem essa convicção de que você é salvo, que você foi resgatado pelo sangue de Cristo, você crê nisso, então você faz parte dessa igreja. E se você faz parte dessa igreja, você tem que combater o pecado também. Você tem que restaurar pessoas. Você tem que fazer com que essas pessoas entendam que o caminho é Jesus, que a verdade é Jesus, que é só por Jesus que nós chegamos até Deus. Então, a palavra de Deus em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem que ser uma realidade na vida da igreja, na vida de cada um dos irmãos. Eu creio piamente nisso. Eu creio que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Eu preciso crer também que esse Cristo é santo e que para aproximar desse Cristo, eu preciso resolver aquilo que é impuro, que eu estou metido, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que já foi lido aqui, que nós fomos salvos, fomos restaurados, mas antes nós andávamos como os demais, tudo metido em coisas ruins, filho da ira, como os outros também, como diz o texto, né? Então, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, fala da situação nossa do passado. Deus nos salvou, mas nós estávamos num lamaçal de pecado. E nós não podemos viver nesse lamaçal de pecado, continuar, está tudo bem. Não, você é responsável, você é santo, e aí nós temos que fazer essa santidade, passar à frente, as pessoas entenderem, as pessoas olharem na sua santidade e ter desejo, falar, eu quero ser santo também. Eu quero ser santo porque a igreja de Jesus Cristo é santa, a igreja é gloriosa e é santa. Irmãos, tem coisas que às vezes passa desapercebido por nós mesmos. Quantos anos tem essa igreja? Ninguém sabe. Quanto? Com tudo convicção. 35. 1689. 35 anos. Numa igreja de 35 anos, ela está aqui. Ela foi fundada e organizada nesse lugar. Pelo menos, se não nesse, mas aqui mesmo. A igreja está aqui há 35 anos. Irmãos, 35 anos, não teve... nós tivemos problemas, sim, mas 35 anos já é, uma igreja que tem 35 anos, ela está firmada no lugar. Uma igreja que tem 35 anos, ela pode olhar para o lado e falar, olha, nós podemos dar testemunho para esse grupo, para aquele grupo, para essas pessoas que estão em volta. São 35 anos nesse lugar, e 35 anos anunciando Jesus, anunciando o Evangelho.
se teve alguma negligência, não estou falando disso, estou falando que 35 anos, seja lá quem foi o pastor aqui, mas foi aberto a Bíblia, foi pregado. Se nós estamos melhorando nisso também, glória a Deus, que nós estamos hoje olhando para a palavra de Deus, compreendendo, estudando muito mais a palavra de Deus, mas 35 anos é hora de você falar, olha, não é qualquer coisa que eu aceito, não é qualquer lábia que eu estou caindo, não. Então são 35 anos, você é uma igreja que está aqui há 35 anos, que deve tomar uma posição quanto a isso, para refutar muitas coisas que vêm atrapalhar essa igreja. Falo, não, nós estamos aqui há 35 anos. E nós, com 35 anos, nós temos glorificado, honrado, exaltado, conhecido a palavra de Deus cada domingo, anunciado nos PGM, nos departamentos, nas MCM, nos jovens, anunciando a palavra, os homens reunidos na palavra. Que maravilha! Há 35 anos que sempre tem envolvimento com a palavra de Deus. Essa é uma igreja que se envolve com a palavra de Deus. Então, é triste saber que hoje existem igrejas que são questionadas porque essas igrejas perderam a pureza, deixaram de ser padrão moral para o mundo. Todas as coisas que falam dessa igreja falando mal. Mas também a gente, ao olhar na palavra de Deus, nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Então a igreja, olha, nos últimos tempos realmente vai ser uma enxurrada de coisas ruins. E os homens estarão nessas condições. Mas a igreja gloriosa, a igreja santa de Deus, tem uma orientação da palavra, uma orientação que saiu da boca de Deus. Qual é? Foge desses. Foge, você faz parte do povo santo. Você faz parte do povo santo. Fora. Não quero isso para a minha vida. Terceiro ponto, a igreja é gloriosa porque a igreja é irrepreensível. Então ela é incorruptível, ela não se corrompe. A igreja é santa e a igreja é irrepreensível. Igreja se torna gloriosa quando vive uma vida de pureza moral e espiritual. Vive essa vida de pureza moral. Onde vai a nossa vida, onde nós estamos, nós podemos abrir. Esse dia me chamaram para fazer um casamento, nem vou falar alto aqui, porque é mancronista aí. Me chamaram para fazer um casamento e queria que eu só fosse orar no casamento. E aí, nesses dias de calor, já viu, né? Uma chácara. Eu falei, bom, vamos lá. Cheguei lá, muita gente lá sentado, só conhecia a mancronice, os parentes dela. Nós vamos fazer o casamento. Conheci a noiva, o noivo. E foi chegando gente. E nós lá. Quando falaram que estava na hora, era uma hora, depois foi esses negócios que vai postergando e chegou uma hora lá que falaram, agora é hora. Fui lá, abri a Bíblia, li o versículo, fiz o casamento. Maior alegria. Tem muita gente ali que não sei quem era, provavelmente não poderia ter alguns crentes ali, mas ouviram a palavra e eu fiz o casamento, deixei os noivos contentes, a família contente, almocei e vim embora. Mas fui lá,
oportunidade que aparece, oportunidade que você não pode perder. Às vezes tem um lugar, eu não entro nesse lugar, que esse lugar aí não é lugar de crente, porque só tem incrédulo aí. Não, o lugar que só tem incrédulo é aquele lugar de crente. Agora, para você se envolver com o que o incrédulo está fazendo, aí não é teu lugar mesmo. Então, a gente precisa saber medir isso. Onde é o meu lugar? Onde a igreja precisa? A igreja precisa atacar onde estão os incrédulos, onde estão pessoas perdidas. Mas atacar para mostrar a verdade para essas pessoas, para mostrar Jesus para essa pessoa, não para se envolver com elas e ficar lá, né? Não é isso. Então, a igreja tem que ter essa percepção de uma igreja gloriosa, de uma igreja santa, de uma igreja que não se corrompe, de uma igreja irrepreensível. Uma igreja irrepreensível, espiritual, quando não se prega ou vive uma mensagem distorcida. Uma mensagem que não dá para mostrar que o caminho é Cristo, que a verdade é Cristo, como está sendo todos os domingos, todo o nosso envolvimento com a palavra, na quarta-feira, nos PGM e em todos os departamentos. Se abre a Bíblia e fala assim, nós acreditamos nessa palavra. Nós acreditamos. Mas a Bíblia tem quantos livros tem a Bíblia? Nós acreditamos que tem 66 livros. 39 do Velho Testamento, do Velho, e 27 do Novo. 66 livros. Mas tem mais livros que deveriam estar na Bíblia. Tem, mas não estão. Não sou eu que tenho que dar resposta para isso. Eu tenho que ter fé que é isso que Deus fez chegar nas nossas mãos, na mão dessa igreja. Eu tenho que aprender isso, porque o que mais discute são coisas que não existem. Coisa que a Bíblia não fala. Não está escrito na Bíblia, eles querem discutir isso. Isso não se discute. Aquilo que a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Eu não sei. Mas você não sabe. Não sei. Não tem necessidade de eu falar uma coisa que aconteceu e a Bíblia não relatou. Também não sei. A não ser que eu queira ficar aí conjecturando, fazendo narrações e depois eu ter que discutir isso com alguém que estudou de outro lado, daí cria uma situação. A igreja gloriosa de Jesus Cristo é aquela que anuncia o que nós já sabemos. Nós conhecemos o Velho Testamento que anunciava Jesus, que anunciava um Messias. Esse Messias chegou. Olha que coisas que nós não temos dúvida nenhuma. A igreja de Jesus Cristo não tem dúvida nenhuma que desde o começo, desde Gênesis 3,15, né? Pode ser antes, mas desde Gênesis 3,15 foi anunciado Jesus. Desde ali, e as coisas vieram, pessoas de Abraão levantam um povo, e o propósito, a visão de tudo era o Messias. Chegou o Messias, eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Pronto, para nós isso basta, o Salvador veio, Salvador cresceu, Salvador começou a anunciar o Evangelho, e a mensagem que esse Salvador anunciava no seu mais profundo sermão era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, o arrependimento é a mensagem nossa. A igreja gloriosa, ela tem que entender que o arrependimento é a nossa mensagem. A mensagem que saiu da boca do Senhor Jesus. A mensagem que João Batista pregou. A mensagem que os apóstolos pregaram. Você vai ver, arrependem. Pedro disse lá em Atos 2, que faremos, irmãos? Ele falou: arrependei-vos, seja batizados, ainda é assim. Se torne igreja, receba o Espírito Santo e seja parte da igreja. Vamos fazer agora, depois dessa igreja, vamos fazer o nosso caminhar com a instrução, com a orientação, com a iluminação do Espírito Santo. Diz assim que Atos fala: recebereis o poder
do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos ser igreja, vamos anunciar. Anunciar o quê? Anunciar esse Messias que veio e foi pregando a todos, levantando homens de Deus, e a mensagem continua. Lembra da mulher de Samaria? Eu sei que o Messias vem. Jesus disse, eu estou aqui. Pronto, é isso que vocês precisavam? Era entender que o Messias chegaria um dia? Pronto, acabou o problema. Vamos daqui para frente, vamos ser igreja, vamos realmente tomar posse desse nome tão glorioso, que é ser igreja de Jesus Cristo, que é ser igreja incorruptível, que é ser igreja santa, que é ser igreja irrepreensível. Vamos tomar posse disso. Então vamos começar a olhar para a palavra de Deus, aquilo que realmente Deus quer da nossa vida. A igreja irrepreensível é quando não prega ou vive uma mensagem distorcida e que não mercadeja a palavra de Deus. Nós não fazemos aqui um mercado da palavra de Deus, nós não cobramos, não é uma... a palavra é de graça recebeis, de graça dai, e é assim que a palavra de Deus... Já viram as discussões que existem? Agora é só como que é o dízimo, como que era antes. Não saber de dízimos antes no Velho Testamento e nem de Novo Testamento. Eu quero saber que a igreja de Jesus Cristo, ela tem o seu coração doador. A igreja de Jesus Cristo não carrega nada daqui para o céu. Então ela usa o seu dinheiro, as suas coisas aqui para abençoar o grupo. Então isso nos basta. Isso nos basta, isso tem que nos bastar, porque todas as coisas nossas têm que ser para a glória de Deus, para honrar o nosso Deus. E assim que diz, tanto os textos que falam de doação, como a reunião da igreja, quando a igreja está reunida, é para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então não mercadeja, realmente não faz negócio. E isso tem atrapalhado muito. É claro, nos últimos tempos aconteceria. E os irmãos, é só ver hoje em dia na internet, está mais fácil. Você vê de 10 mensagens que tem lá, provavelmente umas 5, 6, quase a metade, pessoas criticando igrejas que iam fazendo isso, fazendo aquilo, pessoas pregando coisas que ninguém sabe nem explicar o que a mulher pregou. Normalmente é um grupo que prega aí que ninguém sabe explicar o que ela está falando. Você olha na Bíblia e não acha. Então, uma igreja com 35 anos, como a Terceira Igreja Batista, crendo e pregando a Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um Deus. Nós cremos num Deus só. Nós cremos Pai, Filho e Espírito Santo, mas esse é um Deus. Nós não cremos diferente. Isso nós cremos desde o início e continuamos crendo num Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos num único Deus. Nós cremos nessa suficiência, pregamos a suficiência das Escrituras, que essa Escritura é suficiente. A palavra escrita que ela é suficiente para nos salvar, para abençoar, para curar, não tem discussão isso. Ela é suficiente. Então nós precisamos acreditar no que a palavra diz, aplicar essa palavra, conhecer essa palavra e buscar a palavra. Romanos 10, 17 diz: só de que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, eu preciso de fé para todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Onde eu arrumo fé? Onde essa fé pode brotar em mim? Na palavra. Na palavra. E daí, com fé, olha o que diz Efésios 2:8. A graça, quem que fala aí, o Efésios 2:8, pelo menos no início. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé, precisamos de fé. E se é fé na palavra, a palavra então é suficiente para nós. Eu posso crer nessa palavra. Outra coisa que eu posso crer na suficiência de Cristo. Cristo é o suficiente. Ele é suficiente para nos... único suficiente para nos salvar. Por que único suficiente? Não há outro meio de salvação? Não. A palavra diz que não. Por que que a palavra diz que não? Primeiramente, Pedro, em Atos 4:12, diz que não há nenhum outro. Não há nenhum outro. No céu, debaixo do céu, na terra, em lugar nenhum. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Então, Jesus é suficiente para nos salvar. Mas por que é só Jesus que é suficiente? Porque ele foi o que foi na cruz. Não foi outro, não foi outra, não foi ninguém mais. Foi Jesus que foi na cruz. E quando nós falamos que os nossos pecados são lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, é pelo sangue dele. Não foi pelo sangue de outro, pelo sangue de Cristo, Cordeiro, que Deus preparou para nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Jesus. Então, se é Jesus o único, por que eu vou ficar olhando para todo lado, buscando algo que não existe? Eu tenho que crer, é Jesus. Você saiu de Jesus, você está no inferno. Não tem como achar um lugar de salvação sem Cristo. Então, arrependimento, a palavra de Deus suficiente, Cristo suficiente, é isso que eu preciso de conversão. Essa minha conversão requer isso. A igreja deve sempre viver uma fé verdadeira por ser uma igreja verdadeira. A fé verdadeira porque é uma igreja verdadeira. Eu olho na palavra de Deus, o David, com aquele vozeirão dele, falando aqui na frente, pastor Tiago, e Ciro, tudo falando a palavra de Deus. Vocês podem engolir o que se fala? Não, tem que ver aqui, será que realmente fomos bereanos? Nós não podemos aceitar qualquer coisa, nem daqui, nem de lugar nenhum. Precisa aceitar do que está aqui. Olhar para a palavra de Deus, compreender isso e falar, é isso que está certo, é isso que eu quero para a minha vida, para a vida da minha família. Eu não posso, aqui na palavra de Deus, quando está se pregando, quando nós estamos reunidos aqui, do que nós estamos tratando? Do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de almas. Estamos tratando de almas. Então não pode ser de qualquer jeito. É a tua alma que está sendo tratada aqui na palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser a verdade para a tua alma. Está entendendo? Tem que ser verdade para a nossa alma, a palavra de Deus. Porque está tratando de almas. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma fé livre de toda espécie de misticismo, uma igreja firmada na rocha que é Jesus e não nas pessoas ou em pessoas. Então, é uma fé verdadeira, uma fé que realmente se encontra base na palavra de Deus. Uma igreja gloriosa é comprometida com a palavra de Deus por ser uma igreja firmada na palavra de Deus. Esse negócio de, nós estamos aqui, vamos estudar só a palavra de Deus. Tem gente que diz que não vem no culto, não gosta da escola dominical, porque é só estudo. Não tem uma mensagem, né? Hoje de manhã teve uma mensagem
maravilhosa. Uma mensagem maravilhosa. Todo mundo gostou da mensagem. Mas quem não gosta de estudo não gosta de mensagem, não gosta de nada, porque ou estudo ou mensagem se fala da palavra de Deus. Anuncia Jesus como Salvador. Anuncia o nosso dever, por quê? Né? Eu achei muito interessante o propósito de nós orarmos. E qual o maior propósito? Qual o nosso pedido? Nós ajoelhamos, vamos nos colocar de joelho, a igreja ajoelhada aqui para suplicar a Deus. Mas suplicar a Deus o quê? Cura? Milagres? Coisas extraordinárias? Não, suplicar a Deus que nos dê coragem de anunciar o Evangelho. É isso. Fazer um encontro, orar, suplicar a Deus, pedindo a Deus que nos dê coragem de anunciar o Evangelho. Essa foi a mensagem. Essa foi o resumo de uma coisa fantástica que falou comigo de manhã. Eu gosto desse assunto, então falar comigo não é porque falou especial comigo, é porque eu gosto desse assunto. Então eu prestei atenção nesses pontos de você se dedicar numa vida de oração, de fazer uma súplica ao Senhor, pedindo o quê? Carro, pedindo casa, pedindo saúde? Não. Pedindo o quê? Pedindo coragem para anunciar o Evangelho. Pedindo coragem para dizer aos outros que Jesus ama, que Jesus salva. É isso. Então, firmado na palavra. Como os verdadeiros adoradores de Cristo, os verdadeiros adoradores preconizados por Jesus Cristo. O nosso propósito de nos reunirmos como igreja é falar ao nosso Senhor, aquele que é o cabeça da igreja, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação para Ele. E aí, quando a gente recebe da palavra, a gente começa a ver, Jesus quer de nós que adore Ele. Adoração a Deus. Mas Ele quer essa adoração a Deus quando você aprende primeiramente a olhar para os irmãos, a amar, a cuidar uns dos outros. Ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, da mesma maneira que eu vos amei. E é assim que nós aprendemos a ter uma adoração perfeita. Então, a igreja gloriosa é uma igreja que tem uma adoração perfeita, que aprendeu a amar os irmãos e que olha para Jesus agora, sabendo como Ele quer receber essa adoração. Porque não é como eu quero adorá-lo, é como Ele quer receber essa adoração. Para concluir, uma igreja gloriosa, ela é lembrada como a igreja de Deus, santificadas em Cristo, chamadas para ser santos, que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 12 não, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares, ou em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está? Invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Aprender a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja faz isso pelo que ela é. Pelo que ela é.
uma igreja gloriosa, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja comprometida com a adoração, uma igreja comprometida com o bem-estar do seu irmão, do próximo, uma igreja comprometida em ser luz do mundo, sal da terra, uma igreja comprometida em ser testemunha de Jesus em todos os lugares, uma igreja comprometida com missões, com evangelização. Essa é uma igreja gloriosa. E não podemos esquecer, irmãos, que nosso tempo aqui nos dá um privilégio de falar, nós estamos 35 anos aqui, como igreja de Jesus Cristo. Nós estamos 35 anos aqui, nós precisamos melhorar muito, claro, nós precisamos aprender muito mais, mas nós precisamos nos importar com pessoas, com outras pessoas, importar com o evangelho de Jesus Cristo e anunciar. Uma igreja lembrada pela cooperação do evangelho, lembrada pela cooperação. Olha o que diz Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Filipenses diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe, graça, paz e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação. Dou graças ao meu Deus porque vocês se envolvem nessa cooperação. Dou graças ao meu Deus que eu posso contar com vocês. Dou graças ao meu Deus. E Paulo escreve aos Colossenses da mesma forma: dou graças todas as vezes que oro por vocês, pelo teu amor, pela tua cooperação, por aquilo que você faz. Uma igreja gloriosa é uma igreja que realmente honra a Deus. E que nós, como igreja de Jesus Cristo, continuemos com esse espírito de olhar para a palavra de Deus e falar: é isso que nós somos, é isso que eu quero continuar sendo, e eu tenho propósito. Propósito de quê? De um dia ser apresentado como igreja gloriosa, santificada. Para quem? Para o noivo que é Cristo. Ele virá buscar a sua igreja, a igreja gloriosa. E é isso que a nossa alma anseia por isso, por esse tempo. E a Bíblia termina assim: Maranata, que é o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando esse dia, o dia do encontro celestial. Lá na igreja que eu vim, cantava muito o hino, que é um encontro celestial. Um encontro celestial com Cristo, essa igreja. Haverá um grande encontro celestial na mansão do Salvador. Olha, é um hino maravilhoso. Haverá um grande encontro celestial na mansão do Salvador. E esse encontro celestial, quem será? É a igreja gloriosa, a igreja santa, irrepreensível, que é a igreja que está aqui nesse lugar. Não é só aqui, mas está aqui nesse lugar. Nós temos a ver com essa igreja que está aqui nesse lugar. Então, irmãos, cada um de vocês examine-se a si mesmo. Examine a si mesmo. Eu faço parte dessa igreja gloriosa. Eu tenho na minha mente essa questão essa mensagem de arrependimento, de conversão, de santificação, de adoção. Tudo isso que aconteceu na cruz do Calvário, eu entendo isso para a minha vida. Justificação. Olha quantas coisas nos foi dado ali na morte de Jesus Cristo.
e na sua ressurreição, adoção, santificação, perdão dos pecados. Dá para anotar muitos. Eu faço parte disso. É isso que faço, é a minha vida. É isso que eu posso dizer que eu sou parte dessa igreja gloriosa de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.